Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Celebramos o 16º domingo do tempo comum. A primeira leitura de hoje, trazida do livro do Gênesis, nos apresenta o episódio muito importante da visita de Deus a Abraão e Sara, junto ao carvalho de Mamré. É um episódio fundamental para a vida de Abraão e de Sara, mas também para toda a história da salvação. Porque naquele dia, Deus, sob o aspecto dos 3 homens que visitam Abraão e Sara, está pedindo a hospitalidade de Abraão e de Sara. A hospitalidade na tenda, mas sobretudo a hospitalidade na fé. Está pedindo de ser acolhido, a fim de que Abraão e Sara possam acolher a promessa que Deus já tinha feito há tempo ao casal, a promessa de um filho. E de fato, Deus se apresenta à tenda de Abraão e de Sara para dar cumprimento àquela promessa. Abraão acolhe os 3, faz de tudo a fim de que a acolhida seja boa. Faz tudo o que no Evangelho de hoje nós vemos Marta fazer em favor de Nosso Senhor. E Deus, naquele dia, transforma a esterilidade de Abraão e de Sara em fecundidade. O filho prometido, o filho que Abraão desejava, o filho que Deus tinha prometido, no próximo ano, dentro de um ano, ele chegaria. Sara dará à luz um filho. É fundamental para a vida do casal e é importante para a história da salvação, porque é o início daquele povo que Deus quer construir a fim de que seja um instrumento da sua presença e um instrumento da sua bênção em favor de todos os povos da terra. E agora vamos olhar para o Evangelho de hoje. No Evangelho encontramos uma cena muito parecida. O próprio Jesus que se apresenta na casa de Marta e de Maria pedindo hospitalidade. E Marta que faz de tudo para acolhê-la. Faz de tudo para expressar o seu desejo de acolhê-lo bem e de fazer com que o Senhor possa sentir-se à vontade. Mas desta vez ainda falta alguma coisa. E o que é que está faltando? Na vontade de Deus tem a mesma meta: transformar a esterilidade dos seus em fecundidade. E cabe a nós, diante da presença de Jesus, reconhecer a nossa esterilidade e a importância de saber acolher, hospedar Jesus na nossa vida. Por que estou falando de esterilidade? Vamos olhar como é que a gente acolhe o Senhor com a nossa fé, com as nossas celebrações, com as nossas devoções. Tudo isso é suficiente para vencer a nossa esterilidade? O que é que a nossa vida apresenta? Fomos capazes de gerar homens e mulheres no mundo e numa história de fraternidade e de paz? Não temos ainda um mundo em que não há paz. Não temos ainda uma realidade em que o interesse particular é mais importante do bem comum, em que o descaso do egoísmo fala mais alto do que a tensão do amor. Não é o nosso tempo um tempo em que o dinheiro é mais importante da dignidade,
das pessoas. O dinheiro é mais importante da verdade. O dinheiro é mais importante do meio ambiente. Em que o dinheiro e a atenção para o dinheiro é mais importante do respeito e da verdade. E tudo isso gera um mundo em que as pessoas ficam à vontade, em que todas as pessoas possam dizer: é o meu mundo, é a minha vida? Me parece que não. Quantas pessoas estão como estrangeiros na vida e no mundo? Quantas pessoas não vivem sendo a sua vida verdadeira e respeitada? Quantas pessoas não são reconhecidas como irmãos e irmãs e não têm uma vida verdadeira de filhos e filhas de Deus? Então nós temos que reconhecer que temos, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, uma esterilidade que continua. Mas Jesus veio para transformar tudo isso em fecundidade. E o que é que nós temos que fazer, além da nossa fé, das nossas devoções, das nossas celebrações? O que Maria fez? Decidir de sermos discípulos de Jesus. Devemos calar e escutar. Devemos fazer da nossa vida, do nosso pensamento, a casa de Jesus, a casa de Deus, o lugar onde Ele se faz presente de verdade. Não deve ser a casa nossa, em que a gente manda, mas deve ser a casa de Deus, em que a palavra de Deus, os sentimentos de Deus são o que fazem a vida nossa e dos outros. Nós nos tornaremos fecundos se teremos a capacidade de nos tornarmos verdadeiros discípulos que sabem fazer silêncio diante de Deus, calados para acolher a sua vontade, calados para conhecer a sua verdade, calados para acolher o seu amor. Porque a coisa mais importante entre todas é sentir o amor de Deus. Apreciar e acolher o amor de Deus e sim, transformados por este amor, viver do jeito dele. Não do jeito nosso, não a nossa maneira, mas a maneira de Jesus. Acolher o Senhor, a sua visão do mundo, a sua visão da nossa vida. Acolher calando diante da sua vontade, para termos a capacidade depois de viver como Ele viveu, expressando a Ele e aos irmãos e às irmãs tudo que nasce do amor de Deus acolhido, feito nosso, entrado na nossa vida, deixando-nos transformar por este amor de Deus. O que a gente faz sozinho, sem o amor de Deus, o que a gente faz que é só para aparecer, não serve, não é suficiente. Temos que deixar que o Senhor transforme em profundidade a nossa vida. A sua visita não é de um momento, é para permanecer. É para Ele ser aquele que acompanha o nosso viver todos os dias. Mas temos que ter a humildade de sermos discípulos do Senhor, aprender do Senhor, escutar ao Senhor e deixar que Ele transforme a nossa vida e nos leve a viver do jeito dele. Aí sim, todas as nossas atividades se tornarão importantes e preciosas. Por quê? Porque fecundadas, porque movidas pelo amor de Deus. É isso. É isso que a visita do Senhor quer nos levar. Transformar uma vida estéril, uma fé que muitas vezes não produz todos os frutos que deveria produzir, em fecundidade devida ao seu amor. Mas nada vai acontecer se não formos humildes, capazes de acolher o ensinamento do Senhor, capazes de escutar do profundo do nosso coração a visita e a palavra dele. Se nós não formos capazes
de interpretar a vida do jeito que Jesus a interpreta, olhando para tudo e olhando para todos como filhos de Deus, como criação de Deus, com o mesmo respeito, com o mesmo amor. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.